Olá! Depois de ganhar todos os principais prêmios literários do país com o romance O Filho Eterno, o escritor Cristóvão Teza, nosso entrevistado de hoje, lança um livro de contos, Beatriz, e já prepara um outro trabalho, este, no entanto, dedicado às suas experiências como escritor. Os detalhes de toda esta intensa atividade, Teza nos conta daqui a pouco. Na Dica de Leituras, a velha e boa crônica, a gente analisa os livros Pedra Encantada e Outras Histórias de Raquel de Queiroz e Certos Homens, de Ivan Ângelo. O Leituras começa agora, conversando com o Cristóvão Teza. Teza, vamos falar aqui exatamente dessas novidades todas que estão acontecendo na sua carreira como escritor, né? Quer dizer, o Filho Eterno está fazendo um grande sucesso no exterior. Você lança um novo livro, né? E se volta a escrever contos também. Quer dizer, como é que está essa evolução toda aí na sua vida? É uma história, começou com o Filho Eterno realmente que mudou, assim, foi quase que um choque na minha vida, né? Mudou tudo, até eu sair da universidade por causa do livro, quer dizer, aquilo, hoje eu fico brincando que sou um caixeiro viajante literário, fazendo palestras e viajando por aí. E depois do Filho Eterno, publiquei Um Erro Emocional, que é um romance. E no ano passado saiu um livro de contos, Beatriz. E agora, em breve, sai O Espírito da Prosa, pela editora Record, que é um ensaio autobiográfico, com toques autobiográficos da minha formação de escritor e sobre a linguagem do romance. Agora, o livro imediatamente após O Filho Eterno, ele tem uma característica também que é interessante, porque ele rompe com o universo do livro anterior e me parece que você se volta a fazer uma coisa que vinha sendo costumeira na sua obra, que cada livro tem uma certa pegada, embora ela fale de um universo muito próximo, ele tem sempre uma outra pegada, uma nova experiência, uma nova experimentação literária. Como é que se dá isso na sua obra? No caso do Um Erro Emocional, eu tinha um fantasma atrás, né, de novo, que era o Filho Eterno, que fez um sucesso imenso e foi criando aquela expectativa insidiosa, assim. Não, e agora, o próximo livro, né? Parece que você vai ter que resolver assim, um desafio maior ainda do que o livro anterior. E eu meio que me desliguei disso. Eu tinha um projeto de uma série de contos depois do Filho Eterno, que era um gênero que eu não praticava já desde os anos 70. Eu só tive um livro de contos, foi o meu primeiro livro. E comecei a escrever contos, até encomendas para revistas, para jornais ou antologias. E fui criando uma nova personagem, que começou como Alice, virou Beatriz. E um dos contos foi tomando um rumo assim. Eu senti que já tinha na mão uma coisa de mais fôlego, né? E se transformou no romance um erro emocional. E aí eu esqueci, eu simplesmente desliguei, porque é um livro que ele faz uma ponte com romances anteriores meus. O Breve Espaço Entre Cor e Sombra e o Fotógrafo, né? De certa forma, o Filho Eterno foi assim uma interrupção sobre alguns aspectos de técnica, de linguagem. E assim saiu Um Erro Emocional, e depois eu fiz a coletânea de contos que deu origem àquele livro, né, com a mesma personagem. Essa experiência que você passou com O Filho Eterno, quer dizer, de ter um livro imensamente badalado, você já tinha tido anteriormente com O Trapo também, que foi um livro também que de certa forma foi um paradigma naquele seu início de carreira. Em outros momentos, é verdade. O Trapo é de 88, eu escrevi em 82, levei 6 anos para publicar. É engraçado essa história. A era pré-internet, né? Eu chamo que tem o Brasil pré-internet, pós-internet. Então, claro, você exilado lá em Curitiba, fora do eixo ali, eu camelei bastante, digamos assim, nos anos 80, para colocar a minha literatura no mundo. E o Trapo saiu em 88, foi muito bem recebido, e eu entrei passei a ser publicado por grandes editoras, que é uma coisa fundamental para quem estava fora, você precisava ter uma referência maior, assim, né? Mas só que aquilo, depois passa 1, 2 anos, você desaparece, não tinha
Não tinha o blog para você manter o site, para você manter permanentemente a relação com os leitores, né? E depois, em 98, saiu um outro livro meu, que vai ser relançado pela Record agora, que se chama Breve Espaço entre Cor e Sombra. Ganhou o prêmio da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Também foi uma recepção de crítica muito boa. E depois eu tive um interregno acadêmico, né? Eu fiz o doutorado, acabei publicando aquele Entre a Prosa e a Poesia, o Bakhtin Formalismo Russo, e deixei um pouco a ficção de lado, mas voltei com fotógrafo em 2004. Quer dizer, é uma longa história. E, subitamente, o Filho Eterno deu certo. Quer dizer, teve uma recepção estrondosa no Brasil, ganhou praticamente todos os prêmios, e está tendo uma carreira muito boa lá fora também, né? É um livro que mudou a minha vida, de certa forma, assim, no lado prático, inclusive. E o Beatriz, quer dizer, como é essa coletânea de contos? Como é que você volta a escrever contos também? Que é uma outra experiência, né? Tanto que eu fiz uma introdução, no Beatriz tem uma introdução do autor falando sobre que eu não sou propriamente, nunca me senti um contista. Até eu brinco, digo que é um desperdício de personagem. O contista, ele esgota todo o seu personagem de 4, 5 páginas e eu levo anos para compor o personagem, para desenvolver um romance de 300 páginas. Eu acho assim que você escreveu uma coletânea de 30 contos, cada um tem um personagem diferente, eu acho assim um desperdício. Claro que é uma brincadeira isso. São duas pegadas diferentes. O conto é uma corrida contra o tempo, você tem que resolver em 5, 10, 15 páginas, você tem que estar toda a unidade interna ali, né? E o romance, claro, o romance é uma coisa mais lenta, ela tem toda uma outra arquitetura, uma composição diferente. Mas como era a ideia de romancista, esse livro de contos, os contos têm todos os mesmos personagens, que é a Beatriz, que é a personagem central, ela em diferentes situações da vida dela, e o Paulo Donetti, que é o escritor, que aparece em 2, 3 contos, mas que é uma referência permanente assim para ela. Então foi uma experiência ótima também, foi muito bem recebido o livro, E eu gostei, foi uma coisa legal assim voltar ao conto. Quer dizer, me tirou mais um problema, digamos assim. Mas há a gente falando sempre de riscos, né? É engraçado isso, sua obra você sempre tem essa coisa da transgressão muito forte, né? Quer dizer, ao trabalhar basicamente com 2 personagens no livro de contos, corria-se muito risco de se fazer um romance fragmentado. E o Beatriz não tem essa característica. Não era a minha ideia. Como é que você consegue domar até isso? Porque os contos são assim muito diferentes, eu não tive uma ideia, agora vou fazer. Eles foram acontecendo. Eu queria voltar para mesmo. A personagem aparece assim, num fundo de conto, né? Aquele conto do Beatriz, o escritor, na verdade, ela só aparece na última cena e eu disse, puxa, mas essa é uma figura interessante, me deu vontade de retomar em outras situações. E aí foi crescendo quase como uma composição romanesca. Mas são contos, são histórias isoladas. Eu não. Sobre a transgressão, acho que a literatura, você não pode se acomodar no próprio, no que você faz, né? Cada livro, para mim, me coloca problemas diferentes, esgota alguns repertórios, me abrem outros. O Filho Eterno, como eu disse, o Filho Eterno mexeu muito do ponto de vista literário. Ele entra assim numa fusão de gêneros, quer dizer, o romance autobiográfico, a questão de um romance baseado em fatos da minha própria vida, quer dizer, tem toda uma exposição ali que eu tive que trabalhar ficcionalmente, mas como linguagem era algo que eu vinha amadurecendo já no fotógrafo, aquele mergulho na intimidade, no Breve Espaço entre Cor e Sombra, quer dizer, não é uma coisa que cai do céu, de repente eu resolvi fazer tem uma sequência, né? E o Erro Emocional, de certa forma, era uma pegada literária minha, que eu resolvi enfrentar em outra direção, até para tirar aquele fantasma do livro seguinte, né? Que é uma coisa chata. E agora eu voltei também a um ensaio autobiográfico, que é esse que vai sair em breve, que chama-se O Espírito da Prosa, que é uma discussão da linguagem do romance na perspectiva da minha geração anos 70, anos 80. Então eu senti necessidade de dar esses toques autobiográficos, quer dizer, é um trabalho, não é um livro acadêmico, né? Eu nem sou mais professor, é um trabalho de um escritor, uma percepção do que, como eu me formei como escritor, quais são as variáveis que interferiram na minha linguagem, na minha produção, que tipo de ideário estava por trás dos meus romances, exatamente nesse período de formação, de virada, em que você realmente se transforma num escritor. E isso aí me levou a repensar alguns aspectos da cultura brasileira desse período, da cultura literária brasileira desse período. E eu gostei do livro, achei que está bem interessante. Ele vai até assim
não tem nenhuma pretensão de autobiográfica completa, não é? Ele tem toques autobiográficos, mas o centro dele está numa discussão sobre a literatura, sobre a prosa, sobre a apreensão dessa coisa difícil e bela que é o espírito da prosa, né? Que é a conversa nossa de